Estamos começando agora mais um episódio. É o segundo episódio. O primeiro episódio foi comigo. Olha, cara, isso é... O primeiro episódio de estreia foi comigo. E agora o segundo, já levantou um pouco a barra, né? Samir Castro. Tem referência aqui, ó. Fundador e CEO da Invest Smart, correto? Perfeito. Ecossistema de assessoria financeira integrado ao Grupo XP. 2.000 profissionais? Exatamente, 2.000 profissionais e mais de 100 escritórios espalhados pelo Brasil. Bom, vamos falar sobre isso. Você iniciou atendendo pessoas físicas e aí trabalhou em banco também, né? No Citibank, no HSBC, rodei bastante. É um cara rodado. É um cara rodado. Tá. Hoje você lidera mais de 29 bilhões sob custódia? Agora já passou, já está em 31. 31 bilhões de custódia. E você pode informar pra gente no final do episódio quanto é que vai estar? Vai chegar nos 32 aí, boa. 200 mil clientes, focado na expansão, formação de líderes e visão de longo prazo. Eu quero saber, você é um cara jovem. Eu não vou falar de investimento. Eu vou falar de vida. Você é um cara jovem. Como é que você aguenta fazer tudo isso e ainda viver, ainda ter espaço na agenda para bater papo com a gente? Boa, gente. Primeiramente, muito obrigado aí. Agradecer aqui ao seu pod, a InvestSmart, ao portal do Melhor Investimento. Prazer estar aqui com vocês, tá? É sacrificante, tá? Falar que é fácil não é. Eu trabalho, assim, pelo menos eu começo geralmente 5 da manhã e vai até 10 da noite. Obviamente eu paro lá de manhã sempre para fazer um esporte. Mas se não fosse o esporte, eu acho que eu teria ficado louco já. Mas realmente é um trabalho bem insano, porque a empresa cresceu muito, né? A gente tem hoje mais de 25 empresas dentro do grupo, 2.000 pessoas, 100 escritórios espalhados pelo Brasil. Então, é muita coisa para fazer, é muito problema, né? Quanto mais gente tem na empresa, maior o número de problemas que você tem. Então, é complexo, mas é um negócio que é o meu sonho, entendeu? Porque eu acho que a vida é muito curta e eu tenho um sonho de perpetuar a empresa. E acho que essa vontade toda tem a ver com isso de deixar um legado, sabe? Eu já perdi meu pai, minha mãe, meu irmão, todo mundo faleceu, então eu vejo na empresa como um legado. Um legado. Nós estamos aqui também com Maurício Calazans. Prazer, mestre. Que é... Nós somos amigos há algum tempo. Mais de 10 anos. A escola de rádio usava um aplicativo muito bom, né? Para gerência de cursos e tudo, muito interessante. Depois eu quero conversar com você para voltar. Mas eu quero a gente apresentar. era sócio dele com o Bruno Damasco. Ah, é? Que legal. Com a W Pensar. Boa, maravilha. Muito sou legal. fãzaço do Bruno Damasco. Longa data. Mas assim, você está mais ligado ao Samir, Graças então a você Deus. já pode fazer perguntas mais profissionais, né? Eu quero saber o seguinte, antes, nada, tem aqui uma pergunta que eu fiz, eu não sei se eu vou saber me expressar. Como é que pessoas normais conseguem tanto sucesso no mundo financeiro? Você entendeu isso? Eu acho que você não entendeu, eu também não entendi a pergunta. Pessoas normais, o que são pessoas normais? O que são pessoas normais? Não sei, porque você é um cara normal, você é um cara que vive, que faz esporte, que, enfim, tem a sua vida, tem a sua família, tem filhos, né? Tem um monte. Um monte é ótimo. E como é que você dá conta disso? Tu tem que acordar às 5 da manhã? Tem jeito não. Acordar cedo, às vezes a gente nem dorme, né? Mas isso é uma coisa que não aconteceu por causa do trabalho, não. Esse negócio do sono, né? Eu me lembro desde 11 anos de idade, eu sempre dormi 4, 5 horas por noite. E eu acho que isso virou uma vantagem competitiva no empreendedorismo. Porque você tem mais tempo de trabalhar e aí acaba que você consegue ter mais tempo que os outros, né? Mas é uma coisa que todo mundo pergunta, sabe, você não dorme, não sei o que lá. E eu acordo super bem, assim, é uma coisa que desde criança, eu não sei se na minha casa não tinha cortina, aí eu aprendi a acordar muito cedo, porque não tinha cortina, aí clareava o negócio e acordava, e eu acho que levei isso pra minha vida inteira. Cara, muito bom isso, né? Agora, a dica então é tirar a cortina da casa. Isso, mas pessoas normais não me considero meio doido, tá? Você porque a questão da pessoa normal, né, Samir, entenda que poxa, você é um cara jovem e aí desde criança que você sempre sonhou em trabalhar no mercado financeiro? Da onde tu tirou essa ideia? Então, eu acho que o que teve a ver, né? Quando eu paro para ver meu histórico, eu sempre fui um vendedor. A primeira coisa que eu fiz de vendas,
quando tinha 11 anos, eu não precisava, tá? Meu pai tinha uma condição assim, ok. Eu vendia sacolé na rua para ganhar um dinheirinho a mais. Aí, quando eu fui com 13 anos, não sei se vocês lembram daquela ideia, naquela época que teve o ioiô da Coca-Cola. Sim. Eu comprava ioiô da Coca-Cola num lugar e vendia na escola para ganhar um dinheirinho. Fazia trade de ioiô. Trade de ioiô. Aí, quando eu tinha 15 anos, eu comecei a fazer festa para os amiguinhos da escola. Cobrava, me lembro até hoje, cobrava de 10 a 15 reais. A festa tinha escondido uma biritinha e jujuba liberada, que era o que dava para comprar. Você imagina, a festa com cerveja e jujuba. Aí com 16, 17 anos comecei a trabalhar em loja de roupa. Então sempre fui um vendedor. Aí depois mudei para Nova Zelândia, posso contar essa história um pouquinho depois. Então na prática o que eu reparo que por eu ter sempre sido um vendedor e sempre ser um apaixonado por esporte, a vida me deixou sempre muito competitivo. Então, assim, se você é um vendedor de característica e você é competitivo, ferrou, entendeu? Você vai sempre querer vender alguma coisa e fazer alguma coisa para alguém para ganhar dinheiro com aquilo. E eu acho que isso acabou me levando à carreira que eu tenho hoje. Fantástico. Eu ainda estou com 5 horas da manhã na cabeça. Porque 5 horas da manhã é muito cedo. Mas eu sei que tem uma galera aí que acorda às 5 da manhã para dar conta de tudo. Eu já vi isso, inclusive, no Instagram. É o Clube das 5. Todo mundo levanta às 5 horas para dar conta. Eu não sei se eu conseguiria. Mas você falou de filhos, quantos são? Eu tenho 3 filhas, uma de 16 anos, uma de 6 e uma de 3. Oh, 3 princesas. E como é que você consegue conciliar isso com elas? Eu tenho uma coisa assim, né, que na minha vida que eu sou muito intenso naqueles momentos que eu tô com qualquer pessoa. Então, assim, obviamente, é complexo, né? Porque, assim, eu não acredito, sinceramente, eu não acredito no equilíbrio. Se você quiser fazer alguma coisa grande na vida, você não consegue ser 100% equilibrado em tudo. Então, eu tenho na minha vida que, assim, os momentos que eu tô tem que ser muito intensos para que isso apareça nos momentos que você tem uma ausência física ali naquele momento, sabe? Então, você está gerando memória afetiva? Memória, com certeza. Minhas filhas são super coladas comigo. Há 16 anos, quando ela tinha 10 anos, ela pediu para morar comigo. Então, eu era separado da mãe, né? Então, assim, eu sou muito intenso com as minhas filhas quando eu tô com elas, assim, e acho que isso é marcante. Mas, obviamente, você não consegue fazer, né? Você dá conta de família, trabalho, saúde, esporte, viajar, é complexo, né? Mas você gosta, né? Gosto pra caramba. E como é que foi sua visão, Samir, né, desse início que você trabalhava num banco, né, depois das lojas, do venda e tal, você foi para trabalhar no banco. E daí foi criar depois uma corretora chamada InvestSmart. Qual foi a sua visão de chegada? Como inovar nesse ambiente, né? Então, quando eu trabalhei, eu morei na Nova Zelândia, né? Quando eu voltei da Nova Zelândia... O país mais foda que tem, né? Nova Zelândia. Pô, é alucinante lá. E é um país que eu aprendi muita coisa, porque eu tive que trabalhar nas mais coisas difíceis que você possa imaginar. Então lá eu catei uva, catei maçã, coloquei azulejo, empacotei kiwi, catei kiwi. Então era um trabalho assim, num frio, né? Então você imagina você ir para uma fazenda, 5, 6 horas da manhã, começar... Cara, era terrível, assim. E aí quando eu voltei... Eu fiz uma prova no Citibank para entrar de estagiário de inglês e lógica. Inglês eu estava acabando de voltar de lá. Lógica é o que eu mais gosto na minha vida, assim, né? De fazer conta e resolver problemas. Eu entrei no Citibank, fiz carreira. Depois mudei para o HSBC e eu estava inconformado porque eu não conseguia atender o cliente da forma que eu queria. Porque os bancos têm suas metas próprias, ele obriga você a vender aquele produto para determinado cliente. E eu queria poder conversar com o cliente e vender o que é melhor para ele, não o que é melhor para o banco. E eu tomei a decisão de pedir demissão para abrir a empresa há 13 anos atrás. E por sorte, deu tudo certo, porque eu não fiz planejamento nenhum. E estou aqui hoje com esse monstro que é. Não tem planejamento, mas trabalhou muito. Né? Não, trabalhei. Para você ter uma ideia, quando eu abri a empresa, eu não fiz, por não ter feito planejamento, eu fiquei devendo 300 mil reais. Porque você pensa, eu não tinha dinheiro guardado. Sim. Trabalhava em banco, pedi demissão. Aonde vem a renda? Montei o escritório. Eu fiquei devendo 300 mil reais e eu prometi para mim que enquanto eu não quitasse essa dívida, eu não ia parar de trabalhar. Eu trabalhei 184 dias seguidos, incluindo o carnaval, e naquela época não tinha home, né? 184 dias, todos os dias indo para o escritório, de domingo a domingo. O pessoal pulando carnaval lá e eu trabalhando naquele sol danado no escritório.
e eu consegui quitar essa dívida depois de 6 meses. Uau. Então, foi um início assim bem turbulento. Por isso que eu falo um pouquinho da sorte. Óbvio que a sorte também, ela aparece para quem captura as oportunidades, né? Mas foi um pouquinho de sorte porque por muito pouco não deu errado, entendeu? Porque assim, eu já estava, para você ter uma ideia, naquela época, minha filha não morava comigo ainda, eu depositei a pensão dela de 1 ano antecipada com medo de ser preso. Então eu falei assim, o negócio está tão difícil aqui, né? Imagina. Até você girar o negócio, até você começar a ter um payback do que você gastou de escritório, sua renda pessoal. Então foi bem traumático, mas deu certo. Mas a sorte também está muito ligada ao trabalho, né? Tá. Não tem jeito. Com certeza. Eu acho que a sorte, as pessoas falam muito isso, né? Ah, o trabalho gera sorte, sim. Mas também eu acho que você pode, às vezes, aparecer uma sorte com uma pessoa que ela não agarrou aquela oportunidade. Eu acredito que a vida é cheia de oportunidades, tem pessoas que pegam e pessoas que não pegam. Sim. Entendeu? Então, a mesma situação poderia ter acontecido para outra pessoa que não entendeu aquilo como uma oportunidade e não teve aquela sorte, né? Uhum. E desde o início foi a parceria com a XP? Para quem tem essa dúvida. Sim. Quando eu pedi demissão, eu ia ter uma carreira super bacana no banco, assim, eu era número 1 do banco no HSBC, no Citibank do Brasil. E naquela época, ninguém conhecia a XP ainda, né? E o pessoal falou, Samir, você tá louco? Você vai para esse negócio? Que é isso, né? É a empresa do Ike Batista? Eu falei, não, cara, o Ike o X é no final, aqui é no início. A XP não era conhecida naquela época, né? Eu tomei uma decisão muito de coragem, você pediu demissão do banco para poder, de uma carreira que eu ia ter brilhante no banco, para você montar um negócio numa empresa que quase ninguém conhecia, né? Foi. Mas a grande sacada nossa, depois a gente pode explorar um pouquinho, é que a gente, desde o começo, a gente não trabalhou só investimentos. Naquela época, a XP trabalhava só investimentos. E a gente inovou. Desde aquele tempo, a gente abriu uma corretora de seguros, correspondente de câmbio, a parte de investimento no exterior. Então, a gente acabou ampliando o leque que nem a própria XP tinha no ano que eu entrei lá. Sensacional. E eu acho que essa foi a grande inovação, né? Como business, né? Sim, como business, a gente costuma dizer que tivemos 3 inovações bem bacanas, né? A primeira foi essa que a gente apelida lá de cross-selling, né? Que é você ter vários produtos para você oferecer para os seus clientes de investimento. A segunda, desde muito cedo a gente montou um modelo de partnership muito bacana. Pra você ter ideia, metade da empresa hoje é sócia. Então pensa que tem 2.000 pessoas, 1.000 pessoas são sócias. E a terceira coisa é que a gente colocou um modelo muito similar a uma franquia, que foi uma outra inovação que a gente fez e esse negócio explodiu. Dos 105 escritórios que a gente tem no Brasil, só 2 são nossos. Os outros 103 é um modelo desse de filial que é similar a uma franquia. Então a gente sempre foi bem inovador nessa questão empresarial. Você está falando do que aconteceu. Eu vou perguntar o que vai acontecer. Temos eleição. Esse ano temos eleição. Como é que o investidor se comporta? Assim, eu não... A eleição... O mercado se comporta, né? Eu acho que assim, a eleição é uma questão que assim, você sempre, né, há muitos anos no Brasil, ela tem esses dois lados, assim, né? Eu gosto muito de trabalhar com estatística, né? Assim, hoje a gente não está num momento bacana no Brasil, né? Se você for olhar, a taxa de juros está alta, o que impede várias pessoas de tomar crédito para poder investir. As pessoas não estão conseguindo pegar financiamento imobiliário porque a taxa de juros está muito alta. 80% da população brasileira está endividada. Eu acho que a gente tem tantos dados ruins que seria muito bom para o Brasil uma mudança. Aquele negócio, né? É igual você estar numa empresa. Se você não está conseguindo gerar caixa para aquela empresa dar lucro e crescer, você tem que trocar o CEO, né? E eu acho que a gente está na hora de trocar um pouco o CEO do Brasil para a gente poder ter um novo governo, tá? Mas eu estou muito esperançoso com o Brasil porque o Brasil é um potencial gigante, sabe? Tudo... sei lá, o Brasil ele tem um potencial de se tornar uma grande economia. A turma é trabalhadora. O Brasil não tem essas guerras que acontecem no mundo inteiro. É um país assim, um clima muito bom. Então eu estou bem esperançoso que o Brasil vai melhorar, sabe? Só que a gente precisa que essa taxa de juros baixe, porque ninguém consegue sobreviver com uma taxa de juros tão alta assim. E como um assessor de investimento vai ter o sonho com esse percentual tão alto, com esses juros tão altos? Como é que ele... O que se diria para ele? Olha, eu tenho uma coisa na minha vida, é o seguinte, quanto mais desafiador, você tem que trabalhar mais, né? Então, o Brasil está num momento desafiador, você tem que trabalhar mais para você passar. Não adianta, né? Você vai ver assim, tempestades onde fazem bons marinheiros, né? Você está ali direcionando um negócio. Porque é muito fácil você desistir, né? E eu falo muito para a turma assim, né? Não sei se você já viu essa metáfora do peixinho.
eles botam num aquário 10 peixinhos aqui, botam um vidro no meio e botam um peixe predador aqui. E esse peixe fica vendo os peixinhos e ele bate, ele vai para tentar comer, ele bate no vidro, bate no vidro, bate no vidro. Tem uma hora que ele machuca, né? E aí essa experiência tira o vidro do meio. E o peixe predador está convivendo com os outros peixinhos ali e ele não come mais os peixinhos. Porque acha que vai se machucar. Porque ele acha que vai machucar. Então, assim, as pessoas, às vezes, elas se prendem numa coisa ruim e levam aquilo. Então, eu acho que o principal fator, não importa se é a profissão de assessor ou de qualquer outra profissão, você tem que estar positivo, você tem que estar criando, você tem que estar tentando mais, principalmente nesses momentos difíceis, entendeu? Então, é o que eu falo, penso para minha vida e levo. Não existe eu ficar chateado ou achar que uma coisa vai ser negativa. Eu vou estar sempre positivo, sempre pensando em ter coisas novas, sempre ter sua meta e falando como que eu chego para atingir meu objetivo. E eu acho que o brasileiro ele poderia ser mais assim, principalmente pós-pandemia, que esse fator psicológico piorou muito assim a mentalidade das pessoas. Você está falando de coragem. Coragem e pensamento positivo também. Para mim a palavra tem poder e se você começa a pensar as coisas boas, eu acredito muito que ela acontece. Viu, Maurício? E falando um pouco da coisa boa, né? profissão assessor financeiro, né? Assessor de investimento. Para a pessoa ou para o jovem que queira entender um pouco mais sobre o que é ser assessor, né? E como também a Invest Smart, poxa, ao longo do tempo conseguiu mais de 2.000 assessores, né, no nosso grupo. Como é que isso é feito, Samir? Eu acho que a primeira, a profissão do assessor de investimentos é uma profissão muito bela e que eu acho que talvez o Brasil ainda não entendeu o poder que ela tem. O assessor de investimento é um médico financeiro da vida das pessoas. Quando você tem um problema jurídico, você vai no advogado. Você tem um problema no seu dente, você vai no dentista. E as pessoas estão cheias de problemas financeiros e elas não vão no assessor de investimentos. Então, eu acho que é uma profissão que ajudaria o Brasil a sair desse país do quase, sabe? Realmente se tornar um país de primeira. Porque o Brasil falta educação e educação financeira. E o assessor é quem leva isso. Então, além de ser uma profissão muito bela e ajudar as pessoas a investirem melhor, é uma profissão muito bacana, porque eu faço uma palestra que eu chamo de melhor profissão, que é a profissão do assessor. Todo mês eu faço essa palestra. E eu chego e sempre pergunto assim para a turma que está na minha palestra: você se vê trabalhando nos próximos 5 anos no mesmo lugar que você está? 9 a cada 10 dizem que não. Então as pessoas são muito insatisfeitas com os seus trabalhos. E a profissão do assessor de investimento, por que ela é muito boa, além de você fazer o bem para o Brasil? Porque toda hora você está arrumando uma solução para um cliente. Então você está toda hora resolvendo o problema, ficando mais inteligente, criando uma solução nova, estudando. Então é uma profissão que você não enjoa, sabe? Isso é muito bacana, porque a maioria das profissões você fica lá fazendo a mesma coisa para o resto da vida. Então é uma profissão muito bela, que eu espero muito que o Brasil cada vez dê mais valor a ela, porque nos Estados Unidos, para você ter uma noção, 90% da população tem um assessor de investimentos, no Brasil menos de 15%. Então é uma diferença muito grande. Não é à toa que os Estados Unidos têm essa potência e o Brasil ainda é o país do quase. Nós não temos educação financeira. Não temos. Infelizmente. Eu confesso que, quando cheguei aqui para conversar com você, eu pensei em encontrar uma pessoa mais rígida, sabe, mais financeira, né? E tem um comunicador aqui. Nato. Tem um comunicador aqui. E eu trabalho com isso, eu estou vendo que. Porque a grande diferença é que muitas vezes, não sei percentual, mas é muito grande, as pessoas entendem muito do conteúdo, mas não sabem como colocar esse conteúdo. E a profissão do assessor, ele não precisa inicialmente ele ser técnico. Pelo contrário, o que ele precisa inicialmente é ser uma pessoa de caráter sólida, comercial, que tem empatia pelas pessoas. Porque o que o cliente precisa é alguém para ajudar ele. A parte técnica hoje em dia, com a nossa estrutura que a gente tem, a gente entrega tudo. O que a gente precisa são pessoas que queiram fazer o bem, que queiram ser o braço direito financeiro da vida das pessoas e que tenham vontade de aprender. Então, você unindo essas 3 coisas, você vai ser um baita assessor de investimentos e ajudar o Brasil a sair desse país do quase. E eu vi, Samir, que a gente está com uma parceria com faculdades, né? Para esse movimento de assessores. Sim. O que acontece? Na prática, a gente precisa... Se você pegar qualquer mercado, para você ampliar, você precisa aumentar a sua penetração. Então, qual a melhor forma de você ampliar a sua penetração hoje? Você formar pessoas. Então, hoje, a Investmart começou a abrir escritórios dentro das faculdades. Então, a gente já está na Uniswan, na Unicarioca, na Estácio.
Então, o que acontece na prática? A gente abre um escritório dentro da faculdade, enquanto esse aluno está estudando para direito, engenharia, medicina, ele vira um assessor de investimentos, aprende sobre política, economia e investimento, traz de repente a família dele para ser cliente e depois, se ele quiser seguir carreira na função, na faculdade que ele está fazendo, super de boa. Ele pode continuar como assessor também, ou se não, pelo menos ele aprendeu a se profissionalizar mais rápido e aprender sobre essas coisas, educação, investimento, política, família. E ajudou a pagar a faculdade também. E ajudou a pagar a faculdade, faculdade. Isso é muito bom, né? Uma coisa não anula a outra. Não, ele pode ter a profissão dele e ser assessor. Então a nossa cabeça é essa, a gente tem que formar muita gente. A gente tem um plano de chegar a 7 mil assessores em 2030. Então você respondeu a minha pergunta, que eu ia falar, eu ainda fiz, mas ia fazer de novo. No futuro, o que você espera? É isso? Mais assessor, mais assessor? O Brasil precisa. Porque isso vai ajudar um país. Vai, com certeza. As pessoas não se preocupam com isso. Multiplicação, né? A gente precisa formar pessoas para ajudarem as outras. É assim que você vai melhorar o país, entendeu? Então, não adianta, se o ser humano ele sempre precisa de ajuda, ainda mais as pessoas que não têm uma capacidade técnica muito boa, né, que é a realidade do Brasil. Então, você formar um assessor de investimento para ajudar essas pessoas, eu acho que é uma das possíveis soluções do Brasil ser um país melhor no futuro. Acredito, não posso cravar assim, mas acredito que você tenha falado aí a palavra-chave do teu sucesso. Empatia. Não é somente o mercado ganhar dinheiro. Não. É empatia. O empreendedor, é muito legal isso, assim, porque o empreendedor ele nunca se preocupa com dinheiro. Ele se preocupa com o propósito, e o dinheiro vem. Sim, o propósito, né? Na década de 90, final da década de 90, todo mundo falava de propósito. Eu já podia ter vendido uma parte da empresa e eu neguei possivelmente uma venda, porque eu tenho um objetivo, um bem maior. Não é a preocupação do dinheiro. Então, o empreendedor que quer fazer, que tem um propósito, quer fazer o bem, ele não está preocupado com o dinheiro. O dinheiro vem. Tá? Você tem que ser empatia pelo outro e tentar solucionar algum problema que a sociedade precisa que seja solucionado. E visão de chegada, Samir? Aonde não tem visão de chegada porque eu trato os objetivos da empresa como um processo. Ele tem que estar sempre melhorando. Então, a gente está sempre se inovando e aumentando os objetivos da empresa para que a gente nunca chegue com o objetivo de perpetuar ela. Como eu já perdi meu pai, minha mãe, meu irmão, todo mundo faleceu, eu tenho esse sonho de perpetuar a empresa. Então, tudo que a gente faz para... O que a gente faz para perpetuar a empresa? Tudo que você puder imaginar que uma SA faz, né, uma empresa que está aberta na Bolsa de Valores, a gente faz. Porque, obviamente, para você estar numa bolsa de valores, você tem uma governança muito grande. Isso te ajuda a perpetuar a empresa. Então, o nosso sonho é perpetuar a empresa e a gente faz da meta ser um processo para que toda vez ela esteja aumentando para que a gente nunca chegue na linha de chegada. Que fantástico. Vou fazer uma pergunta aqui. O jogo nunca vai acabar. Nunca vai acabar. Pelas 5 da manhã não vai acabar. Mas lamento muito suas perdas, mas isso foi um trampolim, foi um degrau? Assim, você falou em perpetuar, né? Talvez tenha sido assim, obviamente, né? Foi muito difícil, né? Principalmente, né? Com a verdade, minha mãe eu e nem meu imagino. irmão. Foi muito difícil. Mas eu tenho, eu acho que o trabalho me ajudou muito a superar, porque como eu tinha uma responsabilidade com as pessoas, não é bonito falar isso, mas minha mãe faleceu no sábado, segundo eu estava trabalhando. Sim. Porque eu me sentia responsável com as pessoas, eu não podia deixar a peteca cair. Sim. Então, acabou que eu acho que o trabalho, pelo contrário, ele me ajudou a passar por esses momentos mais fácil, menos difícil, né, na verdade. Pois é, mas isso não é nenhum problema, não. Eu tenho certeza até que ela ia se orgulhar muito de você, né? E, Samir, na sua visão, Investmart, 13 anos. 13 anos. E muito grande, crescimento muito rápido, né? Na sua visão, o que faz uma empresa ser bem sucedida? Além, lógico, de uma ótima liderança, né, de uma ótima o CEO ali guiando, mas no geral, o que fez esse movimento crescer e ser bem sucedido? Olha, eu tenho eu tento muito, às vezes é ruim você dar o seu exemplo, mas eu tento muito explicar para as pessoas que isso pode ser no trabalho dela, ela como funcionária, como empreendedora, ou na sua saúde, ou no esporte, em qualquer coisa, né? Eu acho que o primeiro ponto para você ter qualquer coisa bem sucedida, você tem que ter uma meta, seu objetivo, né? Então tem que ter meta.
E você tem que deixar essa meta visível para você todos os dias, tá? Não importa. Então, assim, vou te dar alguns exemplos. Eu já deixei no controle remoto, eu já deixei na tomada do iPhone, eu já deixei na televisão. Hoje eu boto na agenda. Todo dia eu tenho que entrar lá e dar um ok na minha meta. Quando você tem uma meta... E aí, galera, olha a dica, hein? Quando você tem uma meta... É mais fácil que acordar às 5 da manhã, sabe? Quando você tem uma meta, você sabe o seu objetivo, né? E aí, o que você tem que fazer para você chegar lá? Você tem que todo dia plantar uma coisa para você chegar no seu objetivo. E eu posso te dar vários exemplos de qualquer coisa que você imaginar. Então, todo dia, se eu tenho uma meta e todo dia eu estou plantando uma coisa para chegar no meu objetivo, o que é a terceira coisa que falta nessa equação? Você saber mensurar se você está chegando nele ou não. Porque se você tem uma meta, todo dia você está plantando uma coisa, você sabe mensurar se você está chegando lá ou não, o fator tempo, se você vê que você não está chegando, você vai inventar coisa nova para chegar. Então, assim, essas três coisas unidas me fez sempre na minha vida, eu nunca tive um insucesso profissional. Porque é muito claro para mim, porque o ser humano, ele sempre gosta de botar a culpa nos outros quando ele não atinge. Ah, é culpa do governo, é culpa do mercado, é culpa sempre de alguém, mas nunca é dele. Então, quando você consegue unir essas três coisas, se você não conseguiu sucesso, a culpa é sua. Quem foi incapaz foi você. Só que é praticamente impossível, se você seguir essas três coisas religiosamente, você não ter sucesso. Você pode ter muito, pouco, porque assim, aí sim, depende de outros fatores, né? Governo, taxa de juros, momento de mercado, mas no mínimo você vai ser bem sucedido. Então eu trago isso para minha vida inteira. Então sempre eu tive minha meta, eu plantava todo dia e sabia se eu estava no fator tempo dentro do running para chegar na minha meta. Se você unir essas três coisas, cara, é fenômeno, você nunca vai ter um sucesso profissional. Então, por exemplo, às vezes as pessoas me perguntam, sabe, tá, mas me dá um exemplo então, pô, eu sou funcionário. Como que eu vou fazer? Claro, você vai falar, pensa você como funcionário, eu quero chegar ao final do ano ganhando Y. Né? Quero ganhar X no final do ano. O que eu tenho que fazer? Cara, eu vou começar a chegar mais cedo, eu vou começar a chegar mais tarde, eu vou começar a entregar coisa diferente pro meu chefe toda semana. E aí você saber se você está ganhando conceito ou não. Chegar ao final do ano, se você vê que você cumpriu tudo e você não conseguiu chegar na sua renda, troca de empresa, pô. Mas é a mesma coisa para a saúde. Eu quero chegar ao final do ano com tantos quilos. Então você tem que saber que você tem que parar de comer tal coisa, você tem que olhar, se pesar todo dia, para você saber se você está conseguindo cumprir o teu objetivo. Então, e a maioria das pessoas não fazem isso. Quando você fala a palavra meta, elas se assustam, elas ficam preocupadas. Só que, cara, a meta é o que vai fazer você atingir seu sonho. Você tem que ter um sonho, um objetivo, meta, você pode chamar o que você quiser, mas você tem que ter um ponto de chegada. E você saber mensurar e criar todo dia uma coisa para você chegar nesse ponto de chegada. Eu vejo muito as pessoas se prepararem, se organizarem. Então, às vezes fica 2 horas no Notion, agenda e planejando, e no final do dia fala, eu não fiz nada, eu só planejei. Né? Eu não fiz nada, eu não trabalhei, mas eu planejei só. Isso é muito frustrante. E as pessoas fazem isso. Eu vou me planejar para fazer, mas acabam não fazendo porque perdeu tempo se planejando. Você tem um monte de livros aí, se você tem livros até pequenos, né? Que você pode ler e você sabe tudo que você tem que fazer. O problema está na execução. A execução que é o grande segredo. Porque se você não executar o que você planeja, não adianta em nada. E pode se executar até de forma errada, mas tem que começar. Tem que começar. Tem que começar. Você tem que estar fazendo isso. Se qualquer pessoa... Eu faço a aposta com quem quiser. Se você seguir essas 3 coisas para você, você vai ter um sucesso na vida. Mas não é fácil. Não é fácil. Mas só depende das pessoas, né? Sim. E é muito importante você ver seu objetivo todo dia, tá? Então, por exemplo, aquela pessoa, nossa, eu quero emagrecer. Tudo bem, se você não se pesar todo dia, você não vai emagrecer. Você tem que saber o que você está fazendo no dia, você está conseguindo emagrecer ou não. Se você não se pesar todo dia, é igual meta. Entendeu? Se você reparar, pega desses profissionais todos, o que mais ajuda as pessoas um pouco é a terapia, porque é semanal. Entendeu? O ser humano, ele precisa. Então, assim, ele precisa olhar a meta dele todos os dias, toda semana, todo mês. Senão, ele não vai chegar no objetivo dele. E tem um ponto que é curiosidade de muita gente nessa MQ entender um pouco se a agenda do CEO tem um framework de organização. Você tem um framework mental quando você abre a sua agenda ali para organizar? 100%. Você tem uma lógica, uma estratégia ou 100%. uma dica que tu pode dar pra gente? Tem, assim, eu acho que a gente tem que... Você tem 25 empresas nessa MQ. 25 empresas. Você tem que organizar seu tempo. Então, eu sou uma pessoa muito metódica. Às vezes as pessoas falam até que eu tenho toque. Sou muito organizado ao extremo, porque senão não daria conta, tá?
Você tocar uma empresa dessa, ser o direcionador, óbvio que eu tenho um time muito bacana, mas você não dá conta. Então, o que eu faço para mim? Eu tenho minha agenda bem organizada e eu respeito ela, assim, da mesma forma que eu respeito qualquer coisa, assim. Ela meio que é sagrada. Então, eu tenho horário para responder o e-mail, eu tenho horário da reunião, eu tenho horário do almoço, eu tenho horário de tudo, assim. E eu sigo muito, porque a vida hoje, ainda mais com o celular, as pessoas perdem tempo demais, né? Você tá toda hora, você pega o celular de qualquer pessoa, na próxima vez, chega lá alguém de sua família, abre lá, vai no iPhone, olha lá a questão de gestão do tempo, você vai ver quantas horas as pessoas às vezes passam no Instagram, no TikTok, e por aí vai. Então, eu acho que essa gestão ali de organização ela é muito importante. E eu tenho uma tática que eu uso muito pro e-mail, que isso me ajuda muito assim na prática, que eu sempre divido, né? Meu e-mail ele tem lá a caixa do a fazer, o importante e o urgente. E uma forma que eu achei para me organizar que dá super certo, todo e-mail que eu mando eu me copio e guardo em alguma dessas 3 caixas. Então eu não perco assunto nenhum. Porque o que acontece mais são as pessoas que elas às vezes pedem determinadas coisas para serem feitas e não acompanham. Então, assim, a partir desse momento que eu estou sempre me copiando nos e-mails, aquele e-mail só é deletado da minha caixa quando o problema é resolvido. Então, assim, as 2 dicas que eu dou para as pessoas são essas. A primeira é você seguir. O que você botar na sua agenda, você tem que seguir. Você pode até remarcar, mas você tem que separar o horário para cada coisa, porque senão você se perde. E a vida é muito corrida. Quando você vê, você passou a semana e não fez nada. Exatamente, é isso mesmo. Agora, tanta gente, tanta empresa, tanta gente, 24 horas só por dia. Tem que estar muito afinado, né? São táticas. Por exemplo, vou dar outros 2 exemplos interessantes que me ajuda muito a organizar. O ser humano ele é carente, tá? Fato. Sim. Então, vou dar um exemplo no WhatsApp. Eu só respondo mensagem no WhatsApp em modo avião. Por quê? Eu vou lá, respondo todas as mensagens. Olha que eu recebo mais de 200 mensagens individuais por dia. Eu respondo todas as mensagens, tiro do modo avião para as mensagens ir, boto de novo e apago as conversas, tá? Obviamente, às vezes dá um tilt ali, que a pessoa me volta e eu não sei de que assunto que eu estava falando. Mas me ajuda muito. A outra coisa no e-mail, eu só respondo e-mail no modo avião, no modo offline. Por quê? Se você estiver ali respondendo e-mail e chega um e-mail na sua caixa de entrada, você para olhar e você se distrai. Então, eu só respondo e-mail offline. Eu pego, boto offline minha caixa, não entra nenhum e-mail, eu respondo lá 100, 130 e-mails, depois disparo. Então, são dicas que fazem muito sentido, porque se você está ali se distraindo, eu não conseguiria, sem essas eventuais dicas que eu dei para vocês aqui... Perderia performance. Eu com certeza, o Samir, não conseguiria tomar conta da empresa do jeito que eu tomo hoje. E você falou importante aí de não responder na hora, né? Depois só sair do modo avião. Tá bom, beleza. E eu levo isso para a comunicação. Que parece que nós temos a obrigação de responder na hora, né? Porque não sei se isso... E isso só vai piorar, né? Porque com a IA agora, então, automação com tudo... Tá entendendo? As pessoas estão ficando mais aceleradas ainda. Porque, por exemplo, imagina que eu tivesse que fazer uma pauta de uma reunião que eu vou fazer na semana que vem. Uhum. Eu ia lá, ficava 1 hora, 2 horas preparando a pauta. Agora eu boto no Cloud lá ou no chat GPT e ela tá pronta. Então, o que acontece com isso? Em vez de fazer a reunião semana que vem, eu faço amanhã, porque eu já tô com a pauta pronta. Sim. Então, assim, isso é até uma reflexão que as pessoas vão ficar mais aceleradas ainda com essa questão da automação e da IA que a gente está vivendo hoje. Porque tu ganha ritmo, né? Tu ganha performance ao extremo. Né? Ao extremo. Só que eu acho que um dia a conta vai cobrar. A vida vai cobrar da turma, né? Porque você recebe um e-mail, às vezes 11h30 da noite, meia-noite, e tem que responder na hora. Por quê? Não tem o que responder na hora. É um e-mail. Eu educo muito a minha turma lá, é o seguinte... O WhatsApp e e-mail é para demandas. Urgência, me liga, cara. Eu sou muito da ligação. Eu sou um cara ainda old school na parte de ligação. Falei, gente, se quiser falar comigo, me liga que eu vou atender. Eu até já ensinei a tática para a turma. Me liga 2 vezes, porque às vezes eu estou numa reunião, se tocar primeiro eu não atendo. Se tocar 2 vezes, eu desculpa, ligaram 2 vezes, deixa eu atender aqui. Então, eu tento explicar para a turma assim, urgência é ligação, cara. Entendeu? O resto é o WhatsApp, e-mail, é para você... ratificar as demandas, você passar ali alguma coisa, registrar alguma coisa, mas urgência é ligação. E pegando esse gancho, Samir, falamos de gestão, falamos de carreira, de organização de um CEO de alto nível. Olhando para o futuro, IPO. É até uma curiosidade que muita gente tem, né? Quais são os critérios ou o que uma empresa precisa ter para sonhar e abrir capital na bolsa?
Boa, então. No Brasil é muito difícil, né? Você vai hoje nos Estados Unidos, você vê empresas menores do que a gente com capital aberto na bolsa. O Brasil, para você ter uma noção, tem 350 empresas na bolsa, é muito pouco. Porque o Brasil é muito difícil. Dificilmente você vai ter uma empresa na bolsa brasileira que fatura menos de R$1 bilhão, sabe? Então é muito difícil. A gente está fazendo o nosso papel. Então o que a gente fez? A gente olhou tudo que as empresas de capital aberto têm e criou um planejamento para aquilo. Então, poxa, todo o nosso sistema hoje financeiro está no SAP, do DP está no TOTUS. Esse ano a gente completa 3 anos de auditoria externa da KPMG, que é obrigatória para você fazer um IPO lá na frente. Então, a gente está fazendo tudo como manda o figurino para chegar. Mas é difícil, tá? Você depende de janela de oportunidade. Para você ter uma ideia, tirando um IPO que teve ano passado, salvo engano, estava 4, 5 anos sem ter um IPO no Brasil. Então, assim, essa taxa de juros alta, o mercado ruim do jeito que está, isso tudo são fatores que ajudam ou pioram você chegar no seu sonho lá do IPO. Mas como eu sempre sou um cara positivo, acredito que o Brasil vai dar certo e vai melhorar, eu acho que daqui a alguns anos a gente vai voltar a ter janelas para poder fazer a IPO. E você precisa estar preparado para captar a oportunidade. E a burocracia assusta o empreendedor, né, Samir? No Brasil. Pra caramba, bastante. Mas eu acho que tem melhorado, tá? Pós-pandemia eu já vejo muita coisa melhorando. O que precisa melhorar é a cabeça das pessoas para elas pararem de ser burocráticas. Parar de ser burocrático, eu lembrei do que você falou agora. Cloud, enfim. Você utiliza inteligência artificial com frequência? Tá. Essa questão de cloud e ChatGPT diariamente, né? Mais 10, 15 vezes por dia, pelo menos. Mas... Para tudo. Por quê? Para tudo. Às Velocidade. vezes... Velocidade. É mais fácil, né? Às vezes você, por exemplo, você tem que ler um contrato. Você coloca nessas ferramentas, ela já te dá os bullet points ali, então você consegue entender mais rápido ali. Obviamente que eu vou ter um advogado por trás para ler o detalhe, mas você consegue ali economizar. Você pega um contrato de 50 páginas, então, às vezes você tem que fazer criar um plano de ação. Ela te ajuda muito ali na velocidade, sabe? Às vezes é muita coisa, assim, eu acabo usando para tudo, mas ajuda muito. Sim, mas você falou uma coisa importante, que é alguém por trás dar uma olhada. Sempre, não é, a gente fala em rede social, né? É criar e publicar. Né? Tem que criar mas e saber o que está falando. Você tem que escrever um e-mail em inglês formal. Eu escrevo lá e depois eu vou ler de novo. Vou ler, obviamente, para ver se está bem escrito ou não. Mas te ajuda, né? Porque você começar a escrever um e-mail em inglês, sei lá, de 15, 20 linhas, você vai demorar, sei lá, talvez uns 50 minutos, né? Porque você não está acostumado a fazer isso todo dia. No ChatGPT, você vai fazer isso em 1 minuto, em 30 segundos. Então, assim, aí você já está com o e-mail escrito. Você vai ler para ver se aquilo está dizendo o que você quer que seja dito. Então, na prática, ajuda muito a economia de tempo, tá? Mas muita coisa. Como a tecnologia impactou o teu trabalho? Da empresa, né? Muito, né? Por exemplo, hoje lá no CRM da XP, a tecnologia ela já mostra pra gente assim, o produto, o serviço que aquele cliente precisa de acordo com o perfil dele. Então isso dá muito dinamismo, né? Imagina, você acordar, você ir pro seu CRM e já tá lá tudo que você tem que fazer. Então, a tecnologia hoje, eu não acredito que ela vá substituir o assessor, mas ela ajuda a melhorar a produtividade. Então, às vezes, antes que você podia cuidar talvez de 60, 70, 80 clientes, você pode conseguir cuidar de 120, porque você já tem ali a tecnologia te ajudando. Já existem AI junto com os assessores analisando? Já. Se você botar uma carteira de investimento em alguma ferramenta de IA, ela já consegue te dar um resumo ali. Então, você consegue já mandar um e-mail para o cliente com um resumo da carteira sem você ter que escrever. Eu digo que você acaba agilizando muito tempo. Entendeu? Por exemplo, eu visitei um banco nos Estados Unidos agora, o JP Morgan, e ele já dá para os bankers deles o e-mail escrito falando sobre a carteira de investimento da pessoa. Então, o trabalho do banker hoje é acordar, entrar ali, ler o e-mail e apertar o send de enviar. Então, antes não. Ele tinha que pegar a carteira, analisar, passar meia hora ali escrevendo para mandar para o cliente. Então, é muito ágil e isso vai ajudar muito o assessor de investimento. Sensacional. E Samir, você nota que cada vez mais os CEOs, né, os grandes líderes, os diretores,
eles precisam aparecer e se comunicar na internet? E Sim. qual a importância disso? Eu vejo que tá uma onda disso agora, né? Eu que sou um cara low profile, tô tendo que começar a me virar Vamos nos fazer 30. 24 horas com Samir Castro. Eu tô... Desde as 5. Porque o que acontece, né? Que eu era um pouco não contra as redes sociais, mas eu tenho tanto trabalho para fazer que se você, às vezes, estiver investindo tempo na rede social e se aquilo não for para trazer cliente ou trazer assessor, para mim não importa. Então, agora eu vi essa necessidade, mas tudo que eu estou fazendo hoje, começando a fazer, é com um objetivo muito claro: trazer CPFs novos para a empresa, seja como cliente ou seja como assessor. Então, eu acho que, assim, obviamente eu sei que é importante, né, as pessoas hoje confiam muito mais no CPF do que no CNPJ, então é muito importante você fazer isso. Mas eu, particularmente, tinha uma dificuldade, porque é tanto volume de trabalho que, para você se dedicar nas redes sociais, você tem que separar um tempo ali, né? E eu comecei a separar esse tempo há 1 mês, 2 meses atrás. É bom saber disso. É bom saber disso, porque, né, você tem muita história para contar e muita coisa para ensinar, né? Tem história, tem pra caramba. Não, e Smart Summit? Como é que é isso? O nosso evento, né, é um evento nosso anual que é muito importante pra gente. É o segundo maior evento de investimentos do Brasil. Opa. Só perde pro evento da XP, que é da Expert lá em São Paulo. No Rio de Janeiro é o maior, obviamente. É um evento muito bacana que a gente tenta unir a educação financeira, oportunidades, negócio, networking. Nessa edição agora, em 2 dias passaram mais ou menos mais de quase 11 mil pessoas. Então, um evento muito grande, muito bacana, mais de 70 patrocinadores, muitos palestrantes. Foi riquíssimo o evento, assim. E a nossa ideia é que todo ano a gente consiga aumentar ele em relação ao ano anterior. Eu creio que vai dar certo, porque se nós temos um problema nesse Brasil tão grande, que é a educação financeira é um problema muito sério. E acontecendo isso junto com os teus apoiadores e estudantes, e eu acho que vai dar tudo certo. Quem sabe, certeza. né? Poxa, seria ótimo isso, Se né? seguir aquelas 3 coisas que eu falei, não tem como não dar certo. E eu sigo, né? Eu sou disciplinado. Você é o nosso mestre. Não, tem que ser Foi o cara disciplinado. que ensinou isso pra gente. Tem que ser disciplinado, senão você não vai conseguir. Samir, conta um pouquinho pra gente, né? Tem muita gente que tem essa curiosidade. Bom, eu tenho aqui um recurso, né? Um dinheiro. Como é que eu faço para investir? Né? Como é que é? Como é que é esse início? Alguém que queira investir com a gente. A InvestSmart tem um propósito também de ajudar o Brasil nessa questão da educação financeira. Tanto que, salvo engano, se bobear, a gente é o único escritório do país que atende qualquer cliente. Então, a gente tem cliente hoje de R$100 a 100 milhões de reais. A gente atende qualquer cliente porque a gente tem esse propósito de ajudar o Brasil a ser um país melhor. Então, o primeiro passo é a pessoa procurar um assessor de investimentos. Pode procurar lá na InvestSmart. Lá no Instagram, InvestSmart XP, você procura, manda uma mensagem box lá pra gente que a gente arruma um assessor para você. E aí, depois que o assessor vai atender o cliente, ele vai ter que olhar o perfil, o quanto aquela pessoa quer de risco ou não, olhar o que ela quer para o futuro, você olhar o perfil do investidor para você recomendar produtos. Mas o muito bacana é que o assessor de investimento ele te ajuda na rentabilidade. Vou te dar um exemplo. Tem R$1 trilhão em poupança hoje no Brasil. Poupança não é investimento, ela rende pouquíssimo. Então, assim, essas pessoas que estão na poupança, elas facilmente conseguem um assessor de investimentos e quase dobrar a rentabilidade dela. Então, falta um pouco também, né, a população buscar as coisas, né? Porque como a gente tem muito pouco assessor de investimentos ainda no Brasil, você está falando de, sei lá, 20, 22 mil assessores, enquanto nos Estados Unidos tem 350, a gente vai precisar que as pessoas também nos busquem até a gente ter essa formação e poder estar a nível Brasil atendendo. Mas qualquer pessoa pode investir. Exato, porque tem muita gente que acha que vou ter um assessor só se eu tiver grandes milhões na minha conta. Na InvestSmart, não. A gente atende todo mundo por esse propósito que a gente tem de ajudar o Brasil a ser um país melhor. Olha, e como é que a gente faz lá para fazer isso? Eu tenho R$100 para investir, é só chegar lá e... R$100, 100 mil, 1 milhão, o que você quiser, procura a gente lá que eu vou arrumar um assessor. Obviamente, lembra que eu te falei que a gente forma muita gente? Sim. Esses assessores que a gente está formando, que estão na faculdade, eles não estão preocupados muito com renda. Então, eles atendem as pessoas que têm pouco dinheiro para investir, porque eles estão ali treinando, melhorando, aprendendo, ficando experientes na profissão. Obviamente, você não vai ter um assessor sênior atendendo um cliente de R$100. Sim. Entendeu? Porque esse cara já passou
num patamar. Mas então quando você segrega ali o varejo, o private, o corporate, você separa, você acaba tendo times para atender qualquer tipo de cliente. Sim, mas também tem responsabilidade, né? Claro. O cara vai atender uma carteira Mas de 100, mas a 100 responsabilidade a reais. gente controla tudo hoje. A gente controla tudo. Isso é um tópico muito legal, que surge muita dúvida em relação a qual é o risco e essa responsabilidade em lidar com o dinheiro dos outros. Hoje Quais são as a regras? XP controla tudo, a nossa área de alocação controla tudo, então, assim, a chance é muito baixa de ter algum tipo de problema, porque a gente sabe, o cliente preenche o perfil dele, se tiver alguma coisa que está alocada fora do perfil, a gente vai trocar. Então, assim, hoje em dia com a IA, com a tecnologia, com a automação, com todo o sistema que a gente tem, é risco zero para as pessoas, assim. Obviamente, você tem que... tem pessoas que querem tomar mais risco, tem pessoas que gostam de investir em produtos com mais risco, tá? Isso é de acordo com o perfil. Mas, assim, a chance de dar cagada, de dar merda é zero. Porque necessariamente ali dentro da Invest, então, você oferece a renda fixa e a renda variável. Tem um monte de produto, vários produtos. E o primeiro passo é a gente entender o perfil do cliente. Então tem um questionário que ele preenche para a gente saber o perfil dele, onde ele coloca ali também as questões que ele quer de longo prazo. Ele pode colocar quanto ele ganha, quanto ele poupa, quanto ele gasta, para a gente ter uma noção melhor da vida dele. E a gente entrega para ele um material projetando a vida financeira dele, o que ele tem que fazer, quanto que ele tem que investir, em qual produto, de acordo com o perfil de risco dele. Agora, qual o seu endereço na internet? O seu, O Samir. meu, Samir. Samir com Y, _ Castro. Tranquilo. Samir com Y, _ Castro. Moleza. Então agora você vai ficar famoso. Vamos lá. Segue Samir nas redes sociais e segue a Invest Smart. Invest Smart XP nas nossas redes sociais também. O seu endereço. Hoje a gente vai falar um pouco do Melhor Investimento, que é o nosso portal de notícias do mundo financeiro, né? Sempre traduzindo as notícias mais quentes do mercado para o público, né? Então, o nosso parceiro Melhor Investimento. E o meu é Rui com Y, Rui Jobim, @RuiJobim, só isso. Deixa eu contar uma curiosidade, já que você tem um Y. Fala. Como eu tive essa história familiar aí de perder mãe, pai e tal, eu fui uma pessoa que... Eu tive um pai, depois eu fui adotado por outro, então uma confusão danada, né? Eu coloquei o Y na minha vida, então todas as minhas filhas têm Y, eu tenho Y, todo mundo, a minha marca de família é o Y. É mesmo, sabe? O Rui, de repente, é meu parente, não? Não, até gostaria muito. E tem muita gente que pergunta se você tem alguma descendência árabe. Libanesa, tem. Libanesa, então. Tem. Mas não, o meu Y foi profunda falta de criatividade dos meus pais, que meu pai era Rui também. Né? Profunda falta de criatividade. Mas se quiser também seguir a Escola de Rádio, por favor, escoladeradio.com.br, nós ensinamos as pessoas a falarem melhor. Coisa a se boa. comunicarem. Não é locução, é comunicação. É importante, né? Nesse mundo hoje que a gente está vivendo, é importante você saber se comunicar bem. Cada vez mais. Quero agradecer muito a tua presença aqui, porque eu sei que a agenda é complicada. Não, Rui, muito obrigado você, muito obrigado, Maurício. É um prazer estar aqui com vocês. Desejo muita boa sorte para vocês aí, para o Brasil. Então você também pode trazer amigos, né? Vamos ver quem o Samir vai indicar como próximo convidado do nosso podcast. Claro, sempre, com topa certeza, isso? Topa isso. Nosso bate-papo aqui de sexta-feira, pessoal. Sempre um prazer. Obrigado, Samir. Então tá bom, na próxima sexta-feira, dia 29 de maio, nós vamos postar isso e aí você bota lá, você quer ficar famoso, eu também quero, quem não quer, né? Opa. E ó, alguém mandou uma pergunta quente aqui, hein, pessoal? Olha, melhor que rádio, hein? Essa aqui é ao vivo, quem melhor sabe fazer ao vivo. Olha aí. Pessoas querendo entender sobre o seu projeto de podcast. Como tá aí essa sua alçada? Quem pode ir lá visitar o seu podcast? A gente começou um projeto agora, né? Tem mais ou menos um mês, que a gente está chamando CEOs de empresas para fazer uma entrevista comigo, porque eu tenho um sonho, né? Lembra que eu sempre falo muito de como ajudar o Brasil, né? E eu tenho um sonho que as pessoas parem de ir nas entrevistas e perguntem quanto é o ticket de refeição e quanto é o plano de saúde, e elas comecem a ir na entrevista perguntando o seguinte: se eu bater meta, quanto que eu ganho de equity? E se eu bater meta, quanto que eu ganho de bônus? Porque eu acho que isso ajuda as pessoas a serem melhores profissionalmente.
Então, a minha ideia do podcast é entrevistar CEOs que fizeram um trabalho muito bacana de crescimento de empresa para que eles deem as dicas para as pessoas serem mais empreendedoras. E às vezes ser mais empreendedor talvez não seja nem abrir um negócio, tá? Mas você se dedicar mais ao que você está disposto a fazer para a sua vida. Então, o podcast, toda semana a gente grava um episódio. A gente já entrevistou várias pessoas bacanas. O Rafael, que fundou a Silva Jeans, que é uma academia que vem revolucionando aí o mercado, que você tem uma comunidade, né? Porque as pessoas iam para a academia, essas redes gigantes, as pessoas não criam grupos, né? Ele criou uma comunidade muito bacana, a Silva Jeans, e que ela faz também encontros, você tem personal 100% do tempo. Entrevistei também o Vander, CEO da BIP, cara fantástico, que ele levou para vacina para casa das pessoas, né? Olha que ousadia que ele teve. Você imagina, o cara fazer uma empresa dar certo, uma empresa que você vai, uma pessoa na sua casa espetar a sua filha dando uma vacina. Então, assim, é muito bacana a história desses empreendedores, porque eu acho que eles motivam, eles têm várias ideias, dicas para motivar as pessoas a mudarem a vida dela também. Então, o objetivo do podcast é esse. E o empreendedor, ele é muito assim, né, Samir? O empreendedor é sempre um ser inquieto e sempre um ser solidário, né? A ajudar Muito, as bastante, pessoas. com certeza. Isso é fato. Muito bom. Mais perguntas? Então, quem quiser, tem promoção também, não? Tem promoção. Gente, muito obrigado. Samir, muito obrigado. Obrigado, Samir Rui, com obrigado, Y. Maurício. Muito obrigado pela presença aqui. E você agora está devendo alguns amigos para que a gente possa Pode deixar, cumprirei continuar a o nosso promessa. Já podcast. estamos há 1 hora batendo papo aqui. Se deixar, a gente fica aqui. Se deixar, eu hora, fico hein? perguntando um monte de Uma coisa. hora já? Uma A hora. gente já está 1 hora. conversando. Uau. Bacana, hein? Por isso que eu tô vendo a produtora aqui entrar toda hora perguntar. Ela fazendo assim, alguma coisa que eu não entendi. Mas tá, muito obrigado. Valeu, Maurício. Obrigado. Rui. Muito Obrigado. obrigado. Abraço, Seu gente. pode. Até breve. E até a Obrigado, seu próxima. Pode.